A gente vai começar a palestra para vocês na Semana Digital sobre gestão do tempo e produtividade no meio digital. Para que vocês possam me conhecer um pouco, tá? Meu nome é Jéssica Kinderé, eu fico à frente da equipe de instrutoria desse time de peso da Agente Gestão. Sou responsável por eles e por toda a gestão de conhecimento das duas empresas, Aldesc e Meireles. Fui convidada, né, para que a gente pudesse conversar um pouco, trazer vários insights para vocês, principalmente agora que nós estamos num meio bem diferente e atípico do que nós esperávamos estar. E conseguir conciliar a gestão do tempo e a nossa produtividade durante o período de home office, a gente precisa estar sempre ligado com os meios digitais, para facilitar e para melhorar toda a nossa comunicação, né, e a nossa própria gestão. Então, aqui ao lado vocês vão encontrar um chat, que vocês até já deram um bom dia, vocês podem utilizar para mandar várias perguntinhas, e se pedir, Jéssica, pode pausar, volta um pouquinho mais para trás, eu estou com dúvida nisso e naquilo, fiquem à vontade, tá? Esse momento é todo para que vocês possam agregar bastante conhecimento em todo o processo, tá? Então, vamos lá. E o que nós vamos encontrar hoje, tá? Nós vamos conversar um pouco sobre gerenciamento do tempo, produtividade, metodologias ágeis e técnicas digitais. Antes de começar sobre o que é o gerenciamento do tempo, eu quero trazer para vocês uma visão do que não é gerenciar o tempo e depois a visão do que é precisamente o gerenciamento do tempo. Vamos lá. O que não é gerenciar o tempo? Alguém pode dar algum exemplo? Pode utilizar o chat se não quiser abrir o áudio. Alguém? Eu acredito que quando você faz as atividades ou as suas demandas sem relacionar o que é prioridade, o que é urgente, vai fazendo como vai dando certo. Eu acho que é uma das formas de não gerenciar o seu tempo. Muito bem. Flâmula. A pessoa já decora pela voz. Então, vamos lá. Uma definição do que não é gerenciar tempo. É o ato de não se planejar, o ato de não executar as atividades previstas, o ato de não calcular o tempo que se gasta em cada atividade, é o executar por simplesmente executar, sem pensar no final, no que você está entregando e quanto tempo você está gastando em atividade. Para isso, existem métodos. Mesmo para não gerenciar o tempo, tem métodos. Quais são os métodos? Procrastinação, desorganização, não saber dizer não, falta de foco e não saber estabelecer prioridades. Um exemplo, você está sobrecarregado de demandas e mesmo assim aceita novas demandas. Ah, eu preciso fazer isso aqui, mas eu vou ajudar meu colega. Muitas vezes você não terminou o seu porque você não gerenciou o seu tempo, vai se sobrecarregar de muitas demandas e vai acabar não entregando o seu e atrapalhando um pouco do colega. Realizar várias atividades ao mesmo tempo, não conseguir se focar, não estabelecer o começo, meio e fim de cada atividade, saber o passo a passo do que você está fazendo. Um exemplo básico, a gente inicia o dia checando 1000 e-mails e disparando 1000 e-mails, conversando sobre tudo, sobre os e-mails que nós estamos tratando. Passo o dia vendo o e-mail, acabei não realizando nada. Isso é uma falta de foco no gerenciamento do tempo. Quando você tem suas atividades bem estabelecidas, o que é que você tem que entregar, com o prazo que tem que entregar, você consegue gerenciar o tempo e aprende a dizer não. E o que é o gerenciamento do tempo, né? A definição é o ato ou processo de planejamento, execução e calcular a quantidade de tempo gasto em cada atividade, que é justamente o contrário do que não é gerenciar o tempo. Para ela, a gente tem métodos também. Entradas de demanda, planejamento, prazo de entrega de cada atividade e, principalmente, organização. Como é que a gente vai fazer essa gestão? Anotando todas as atividades, separando por nível de urgência e criticidade, priorizando atividades que têm entregas mais apertadas, evitando a procrastinação, evitando estar sempre
com distrações como as redes sociais, agora que a gente está no home office, ter um ambiente apropriado para isso. Eu sei que muitas vezes a gente não tem, a gente está naquele ambiente que eu me tranquei no meu quarto para que a gente possa trabalhar. Foi para um cantinho mais espaçado em casa para que eu pudesse trabalhar, mas isso não é a realidade de todo mundo. Muitas vezes a realidade você tem que dividir o seu cantinho com o canto de todos dentro da sua casa. Por exemplo, aqui mesmo, na minha casa, eu divido o meu ambiente com todos de casa. Então, eu tenho o meu cantinho que eu divido junto com o canto da minha filha. E com todos, eu fico aqui na sala. Não sei se vocês conseguem ver aqui o fundo, mas a gente faz todo um gerenciamento. Quando eu digo, gente, eu preciso estar focada nesse assunto aqui, estou trabalhando, me ajudem, todo mundo vai para cada qual para um compartimento. Converso com a minha filha, ela tem 2 anos, para que a gente possa integrar, né? E um dos ganhos principais do que por a gente estar no home office, é estar perto de quem a gente ama, estar perto da nossa família, né? E se sentir protegido. E isso, muitas vezes, pode ser um fato para que você não consiga ter foco para poder gerenciar seu tempo. Mas você tem que ter a maturidade de dizer: eu tenho tantas entregas, tantas demandas, e esses são meus horários, e estou focado nisso, estou organizado para atender a todo mundo. Alguma dúvida? Verdade, Bruno. É bem verdade. Às vezes eu estou trabalhando, a minha filha chega aqui pertinho do meu lado, mamãe, mamãe, mamãe. Eu digo, agora não, mamãe. Daqui a pouco a gente brinca, daqui a pouco a gente conversa, né? Mas a gente sempre precisa estar perto e fazer com que o nosso ambiente não fique tão cansativo, né? De só trabalhar, mas trabalhar com organização. Esse é o primordial. E produtividade, né? O que não é ser produtivo e o que é ser produtivo. Também estou trazendo para vocês as duas definições para que a gente possa entender como juntar o gerenciamento do tempo com a produtividade. E o que não é ser produtivo? Não ser produtivo, a definição é não entregar valor no seu serviço produzido, não executar as atividades que estavam previstas naquele dia, não calcular o retrabalho das suas atividades. Como assim, Jéssica, não calcular o retrabalho das suas atividades? Se você não fizer uma atividade bem feita, dentro do prazo, com organização, com todas as informações que estavam previstas conter dentro, você vai ter que trabalhar mais horas, despender mais energia para executar novamente a mesma atividade. Então, isso não é produtividade. Muitas vezes eu estou entregando 50 atividades, das 25 voltou. Eu não fui produtivo, 50% apenas de tudo aquilo que eu produzi teve qualidade e efetividade. Então, é super importante a gente calcular quantas horas eu gastei no retrabalho daquela atividade. Para isso, a gente também tem métodos do que não ser produtivo, que é acumular as atividades, a desorganização, a falta de foco, não saber estabelecer prioridades, né? E o principal, não saber executar a atividade no começo, o meio e o fim. Sempre sair correndo para executar tudo, às vezes não é o melhor. Você tem que parar, pensar, ler com calma, entender como é que está aquela demanda, aquele atendimento que você está fazendo, respirar um pouco, para que você possa entregar a sua atividade, desculpa, com o maior valor do seu serviço. E o que é ser produtivo? Definição. Produtividade é a expressão da eficiência de qualquer negócio. É o resultado da capacidade de produzir algo e com qualidade. É aquilo que eu estava falando para vocês. Toda a produtividade, ela só vai ser produtiva e você só vai ser produtivo se você trouxer uma eficiência para o negócio. Se dentro do seu resultado você é capaz de produzir algo com qualidade e que você não vai ter um retrabalho. Para isso, a gente também tem métodos de como ser produtivo. A gente pode utilizar indicadores
planejado e realizado tudo aquilo que eu tinha para realizar e tudo aquilo que eu entreguei com qualidade, a entrega dentro dos prazos, a organização de tarefas, né? Um exemplo de como a gente se planejar é: eu tenho 10 atividades para entregar durante o dia, na segunda-feira, como a admissão dos novatos, o treinamento dos novatos e outras atividades. Isso eu tenho que me organizar para que eu possa receber toda a demanda e entregar a demanda com qualidade. Um exemplo de todas as nossas ligações: a gente começa com um dia com um mailing bem cheio, numa segunda-feira, a gente tem que consumir no mailing durante o dia, mas o mais importante não é apenas consumir o mailing, é consumir o mailing com qualidade, que isso se retorne para a gente com o CPC, com a negociação adequada, para que isso possa ser revertido em números para a gente, positivos, né? Alguma dúvida até aqui? Não, gente. Para isso, eu quero passar aqui para vocês um quiz bem rápido, tá? Sobre o que é ser produtivo e produtividade. Só pegar aqui para vocês. Vou mandar aqui no chat para vocês. Vocês vão ter 2 minutinhos para responder, tá? É bem rapidinho, é sobre as respostas sobre o que você entende, o que é ser produtivo e o que é produtividade e o que é gestão do tempo. E o mais importante, tem um questionamentozinho super válido sobre o que vocês conhecem sobre metodologias ágeis. Vou acompanhar aqui, um minutinho. Todo mundo respondeu? Ótimo, só um minutinho, vamos entrar aqui, que a gente passa aqui para que a gente possa ver todo mundo junto. Vamos lá, só um minutinho. Pronto, estava demorando para carregar. Pronto, então 12 respostas. Vamos lá. Vou abrir aqui de novo para vocês. Pronto. 65% diz que precisa gerenciar bem seu tempo para se tornar mais produtivo. Isso a gente vai aprender e vai tirar várias dúvidas aqui, tá? E tá bem equilibrado, né? Sobre o que vocês conhecem e o que vocês não conhecem sobre metodologias ágeis. Então, os próximos slides, vocês anotem todos os insights, tá? Tirem todas as dúvidas, porque vai ser super importante. Vamos lá. O que são metodologias ágeis?
Vamos lá, Jéssica, vamos tirar todas as dúvidas de todo mundo. Metodologias ágeis, uma definição, tá? É um conjunto de práticas eficazes que se destinam a permitir uma entrega rápida e de alta qualidade nas sprints, na busca da melhoria contínua. Aí você vai me dizer, Jéssica, o que são os sprints? O que é essa metodologia? O que é essa melhoria contínua? Essa entrega rápida? Eu já entrego, eu já atualizo meus indicadores, eu corro com a minha equipe, faço tudo. E ao mesmo tempo me sinto que eu não fiz nada, não me senti que eu fui ágil. Vamos lá para entender os, uma, a definição. As sprints é um grupo de pessoas envolvidas na atividade ou em um projeto. Ou seja, vamos dar uma definição prática. Eu tenho uma equipe da minha operação de fibra, onde eu tenho o meu supervisor Clériston. Ele faz parte de uma sprint, de uma célula da minha equipe, da mesma forma que eu tenho a supervisora da Ariana, que faz parte de um sprint dentro da minha célula de atividade. Eles vão sempre trabalhar para entregar de forma rápida, com alta qualidade e com a melhoria contínua todos os nossos atendimentos. Ficou mais fácil de assimilar? Sim ou não? Ou ficar-se para sempre? Sim ou não? Alguém? Entendi a pergunta, Jéssica. Se ficou mais fácil de assimilar a definição de metodologia ágil, que a definição dela é um conjunto de práticas eficazes que se destinam a permitir uma entrega rápida, de alta qualidade na sprint, na busca da melhoria contínua. Quando eu trago para vocês dizendo que as sprints são um grupo de pessoas envolvidas em uma atividade, um projeto, eu trouxe para vocês o exemplo de que a célula onde eu tenho um supervisor, o Clériston, a supervisora Osana, a Catarina, elas são células de sprints, que elas têm as suas equipes para aquela determinada atividade. Ficou mais claro? Sim. Pronto. Ficou. Obrigada. Para isso, nós temos vários métodos dentro da metodologia ágil. Para que a gente possa ter uma metodologia ágil, a gente precisa ter uma cultura ágil, tá? Dentro da cultura ágil, eu tenho vários pilares que seguem de apoio para que a cultura ágil aconteça dentro de uma empresa, dentro de uma organização ou dentro de uma equipe. Que são elas? Eu começo com a base da execução, tá? O que vem ser a execução dentro da cultura ágil? São a metodologia do Scrum e a metodologia do Kanban. O que é o Scrum? É um planejamento instrutivo. É o começo, meio e fim. É eu saber que eu tenho aquela demanda e ela tem que seguir um caminho de começo, meio e fim. O Canvas é um gerenciamento total do projeto, é a execução do projeto. Para que eu possa acompanhar todo o meu projeto dentro do começo, meio e fim, para que eu sempre entregue ele de uma forma mais rápida e de uma alta qualidade. Para que a gente possa segurar toda a execução, nós temos a estratégia. Dentro da estratégia, nós temos o OKR. O que são os OKRs? É o objetivo principal e o resultado. São os nossos indicadores. Para que tudo que eu planejei dentro do Scrum, acompanhei dentro do Canvas, eu consiga traçar dentro do OKR. Para quê? Eu saiba que aquilo que eu planejei, eu entreguei. E o principal, para que tenha sido entrega rápida e de alta qualidade. Dentro do campo de inovação, nós temos o Design Thinking. O que é isso? É um conjunto de ideias para abordar problemas para encontrar a solução, sempre baseado em dados, nunca baseado em achismos. Então, como é que a gente utiliza o Design Thinking? É sempre perguntando ao outro, entendendo o outro e o principal, baseado em todos os dados, para que a gente consiga encontrar a solução raiz, daquela causa raiz. E na parte de gestão, nós temos a liderança antifrágil. Jéssica, a gestão está vinculada apenas ao meu supervisor, ao meu coordenador, ao meu
líder, gerente, o gerente geral. Não, a gestão antifrágil, elas correspondem a todas as pessoas. Por quê? Você precisa ter uma gestão antifrágil, onde o significado dela é ser capaz de suportar extremas situações sem se abalar. Nós vivemos hoje num meio, como eu disse para vocês, onde tudo mudou muito rápido e nós não estávamos preparados para isso ainda, estávamos nos preparando para um futuro. Aquele que se desesperou e tudo, ele ainda não está fortificado nele uma liderança antifrágil, ele se fragilizou. Então, para que todo mundo possa entender, uma liderança antifrágil é buscar sempre se melhorar durante o caos. É para que eu possa ter minha autonomia, para que eu entenda como é que eu preciso melhorar meu processo, para que eu saiba que dentro de todo o meu processo eu consegui não me abalar tanto com o caos e as extremas coisas que aconteceram externas, para que eu possa entregar aquela minha atividade, para que eu possa entregar a minha melhor qualidade e de forma mais rápida. E o benefício de ser adaptável. Quais são os benefícios? A gente vai entregar sempre valor no nosso serviço, no nosso produto, numa entrega de relatório, numa entrega de produtividade, numa entrega de um atendimento, de uma turma de treinamento. Sempre vamos aprender e sempre iremos nos adaptar. Isso é constante. O trabalho em equipe vai ser fortificado em todas as áreas, porque eu entendo que a atividade que o outro está fazendo é uma entrega de valor e esse valor vai se compor à minha entrega. E a gente vai conseguir entregar para toda empresa, para toda organização e até mesmo para a nossa vida um valor agregado do nosso serviço. E o principal, a gente sempre vai ter foco nos resultados. Se vocês olharem bem, dos 4 valores que eu trouxe aqui, eles se compõem muito com os nossos valores da UDESC. Dos 6, eu trouxe aqui 4 para vocês com outra leitura, que é foco no resultado, a entrega de valor no nosso serviço, sempre pensar no nosso cliente, sempre pensar no nosso melhor atendimento, o nosso aprendizado constante e o trabalho em equipe. Isso é primordial para que todo o processo saia. Sim, sim, Bruno, podemos sim. E vamos para as técnicas digitais, dentro dos aplicativos, né? Já respondendo a pergunta do Bruno, podemos sim utilizar o Scrum de forma digital com o Trello. Trouxe aqui para vocês uma visãozinha de como é que o Trello acontece, tá? Para quem não conhece, o Trello é um aplicativo que ele tem na versão gratuita e versão paga. Dentro da versão gratuita dele, ele já traz várias aplicabilidades, como visão de Kanban, a gente pode colocar os membros de todos os times, ele pode colocar checklists de acompanhamento dentro de cada atividade, a gente pode anexar vários tipos de arquivos ilimitados, apenas tem que só ver a questão do tamanho do arquivo. Ele faz integração com outros sistemas, como a agenda Google, como nós estamos todos no Google, ele faz com o PDF, o computador, o Drive, vários sistemas. E como é que a gente pode utilizar? Para poder utilizar o Scrum. Eu tenho que ter minha caixinha de backlog, ou seja, todas as minhas caixinhas de atividades que eu preciso fazer, uma caixinha do que está em andamento e aquilo que foi concluído. E saber o tempo que tem que ficar em cada caixinha, para que a gente possa fazer uma melhor gestão do tempo e com a produtividade mais avançada. Né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, se eu faço um gerenciamento de várias equipes, de várias demandas, o Trello traz uma visão que eu posso colocar etiquetas para acompanhamento, posso marcar minhas pessoas do grupo. Quando você abre ele, se abrir ele com o seu e-mail da empresa, você consegue trabalhar marcando a pessoa e já vai um e-mail para a pessoa sobre aquela demanda, aquela atividade que você deveria estar fazendo ou precisa de uma atualização. Podemos colocar a data fim das entregas de trabalho, ele vai lhe notificar tanto na agenda Google quanto por e-mail que aquela atividade está atrasada ou aquela atividade está próxima de vencer.
Então, essa é a visãozinha do que a gente tem do Trello, tá? Um outro aplicativo que eu quero trazer para vocês é o Asana. Ele é um pouco parecido com o Trello. A diferença é que o Asana, ele está mais voltado para gerenciamento de projeto, para que a gente possa fazer o gerenciamento do projeto do começo, meio e fim. Então, ele é dividido por projeto, as atividades, limitados a 15 membros por equipe, porém, não é limitado por projeto. Então, um exemplo, eu posso fazer todo o gerenciamento de uma operação, de uma atividade, onde eu tenho ilimitadas opções e eu posso colocar até 15 pessoas lá dentro para que elas possam executar as atividades. Do mesmo jeito do Trello, eu tenho checklists de informações, eu tenho etiquetas de cores, ele se vincula com várias outras integrações, como o Agenda Google, o e-mail e vários outros, tá? Tem que olhar, tem várias funcionalidades na versão gratuita. Posso colocar chat emojis para poder conversar entre outras pessoas. E uma coisa mais importante que eu tenho de diferenciação do Trello para o Asana, posso colocar com que as atividades só comecem depois da finalização de outra, tá? Então, eu posso colocar pré-requisitos, então, que aí faz com que você tenha um foco muito maior, para que você saiba o começo, o meio e o fim de cada atividade. Você não vai poder começar pelo final. Ela vai exigir que você execute todas as etapas do seu processo que estavam definidas na primeira caixinha, para que você possa passar para o segundo e assim por diante até finalizar a atividade. E um outro aplicativo que eu quero trazer para vocês, que ele não é só um aplicativo, ele é uma técnica. E aplicativos ele tem vários dentro das lojas dos celulares, Marketplace e o iOS, né? Eles têm vários, mas eu quero trazer para vocês a técnica Pomodoro. Vou colocar aqui o vídeo, aí vocês me falem se vocês estão conseguindo ouvir, certo? Senão eu tiro aqui meu fone, que ela vai explicar bem como é que funciona toda essa técnica Pomodoro. Este é o Francisco, mas pode chamá-lo de Chico. O Chico é uma pessoa comum, mas sofre de um pequeno probleminha. Hoje, o Chico acordou cedo para ir para o trabalho. Ele tem uma tarefa muito importante para fazer, mas felizmente, ele possui várias horas para trabalhar. As horas passam, o dia acaba e tudo que Chico conseguiu fazer hoje foi tomar 11 cafezinhos, checar seus e-mails a cada 5 minutos, acessar 37 vezes o site de notícias e bater papo com todos os colegas do andar. Chico se sente até mal por isso e decide continuar o trabalho em casa. Mas tudo se repete. Com exceção que agora ele também fica vendo as fotos dos amigos no Facebook. A verdade é que o Chico nem gosta de fazer essas coisas e até se sente culpado. Mesmo assim, ele simplesmente não consegue parar de fazê-las. Ele se sente confuso, não entende por que o tempo passa tão rápido quando ele não faz nada. Quando a noite está acabando, ele tenta fazer tudo na última hora, mas já é tarde demais para conseguir terminar. Chico vai dormir muito frustrado e quando ele acorda, tudo começa novamente. O Chico sofre de um grande problema: procrastinação. É engraçado, né? Parece até que a gente já conhecia o Chico antes. Se os seus dias parecem com o dele, você vai adorar o que eu tenho para te dizer. Existe uma salvação, e ela se chama técnica Pomodoro. Você deve ter pensado no seu macarrão de domingo, e é mais ou menos por aí mesmo. A técnica Pomodoro surgiu de um tomate, mais especificamente um cronômetro de cozinha em forma de tomate. E por incrível que pareça, esta simples ferramenta pode aumentar muito a sua produtividade. Sabe aquela sensação gostosa de dever cumprido ao final do dia? É exatamente isso que você vai conseguir. E o melhor de tudo é que a técnica é feita de um jeito que você nem mesmo fica cansado. Para aplicar a técnica, você vai precisar aprender 4 pontos muito importantes. O primeiro é sobre o tempo. A ideia é pegar o cronômetro e programá-lo para tocar um alarme para daqui a 25 minutos. Eu quero deixar bem claro que não precisa ter a forma de tomate, tá bom? Pode ser seu celular, o relógio, o timer da cozinha. O importante é mostrar o tempo e soar um alarme ao final. Este período de 25 minutos é chamado de Pomodori. Durante um Pomodori, você deve ficar focado em apenas uma tarefa. Apenas uma.
Por exemplo, pesquisar um determinado assunto para o seu trabalho, ou então preencher aquele relatório. Não existe meio Pomodoro de 10 minutos, muito menos Pomodoro faltando um minutinho. São sempre 25 minutos. E você deve focar 100% do tempo a apenas uma tarefa. Se você terminar a tarefa antes do prazo, aproveite o tempinho extra para revisar o trabalho, fazer ajustes, melhorias e até corrigir os erros. Como o Pomodoro é curto, é quase impossível você perder o foco durante esse tempo. Até porque você sabe que daqui a alguns minutos você vai ter terminado aquela tarefa chata. Isso te ajuda a se manter motivado e realizar mais coisas ao longo do dia. E depois dos 25 minutos, você ainda pode sentir aquele prazer de realização. O segundo ponto é sobre pausas. As pausas são obrigatórias, nem pense em pulá-las. Sempre que você terminar o Pomodoro, pare por 5 minutos. Procure fazer algo que te relaxe. Você pode descansar um pouco, dar uma volta, tomar uma água e, é claro, sentir o prazer de ter completado a sua missão. O importante é evitar tarefas que exijam esforço durante este intervalo. Esse descanso de 5 minutos serve para recuperar a sua mente e te preparar para a próxima tarefa. É exatamente isso que impede que você fique cansado. Ah, outra coisa. A cada 4 pomodores completos, você deve dar um descanso maior, algo entre 15 e 30 minutinhos. Ou seja, você faz um pomodoro e descansa 5 minutos. Você faz mais um e descansa 5 minutos. Você faz o terceiro pomodoro e descansa 5 minutos. Depois que você fizer o quarto pomodoro, você deve descansar de 15 a 30 minutos. O terceiro ponto importante é sobre as ferramentas necessárias. Além do cronômetro, é claro, você vai precisar de 2 listas. Elas são bem simples. Você pode utilizar papel, o celular ou o computador, como você achar melhor. A primeira lista é chamada de inventário. Nela, você deve anotar todas as tarefas que você pretende fazer atualmente e no futuro. Já a outra lista é a lista de tarefas do dia. Nela, você vai anotar apenas as tarefas que você precisa fazer naquele dia. São tarefas que você tira da lista de inventário e mais algumas tarefas que vão surgindo ao longo do dia. Você deve colocar os nomes das tarefas e uma estimativa de quantos pomodores serão necessários. Mais ou menos assim: fazer pesquisa na internet, 2 pomodores. Preencher relatório, 3 pomodores. Pagar as contas, 1 pomodoro. No começo, talvez até seja um pouco difícil de estimar o número exato de pomodores, mas com o tempo isso vai se tornando cada vez mais fácil. Ah, uma dica: se a tarefa for muito grande e exigir vários pomodores, tente dividi-la. Por exemplo, em vez de colocar fazer apresentação, 12 pomodores, tente colocar fazer pesquisa para apresentação, 2 pomodores, estruturar a apresentação, 4 pomodores, e assim por diante. Dessa maneira, fica muito mais fácil de estimar o número de pomodores e completar as suas tarefas. Último ponto, mas muito importante, são as interrupções. Talvez seja difícil de acreditar, mas a maioria dos dias de trabalho das pessoas consiste em uma interrupção atrás da outra. Você já reparou? É notificação de e-mail, telefone tocando, colega reclamando do time de futebol, ou então do tempo, mensagem no celular, pausa para o cafezinho, os pensamentos que não têm nada a ver com o que estamos fazendo. É uma lista sem fim, que só acaba com a nossa produtividade. Portanto, você precisa aprender a lidar com elas. Evite-as o máximo possível. Você não deve ser um escravo das interrupções. Desative as notificações do celular e de e-mail. Quando puder, deixe o telefone tocar e retorne quando estiver livre. Aprenda a controlar as pausas para o café. E se algum colega vier conversar com você, tente ser educado, mas seja firme e diga que você precisa terminar a sua tarefa. Você vai ficar surpreso, mas a maioria das pessoas vai respeitar e até admirar o seu desejo de se manter focado. Até porque, você sabe, nenhum de nós gosta de sentir aquela frustração. No final do dia, né? Então, sobre a técnica Pomodoro, né? Ele é justamente isso. A gente tem que estipular nosso tempo que a gente está fazendo, tem que ajustar e sempre manter o nosso foco para que a gente possa fazer a nossa gestão do tempo com eficiência, com eficácia e ganhar muita produtividade. E aí, te ajudamos? Ficou alguma dúvida? Sim, perfeito para os dias de hoje, toda essa técnica. Gostaria de agradecer a todos, tá? Aqui estão meus contatos.
meu e-mail, meu telefone, tá? E eu quero expressar muita gratidão sobre esse momento, poder compartilhar um pouco de toda a minha experiência, de todas as técnicas que a gente utiliza, né, com vocês todos. E eu queria, se possível, ouvir um pouquinho de vocês e, principalmente, para saber de vocês o que é que vocês acharam desse momento. Que a gente ainda tem alguns minutinhos. Jéssica, Oi, tô ouvindo. eu vou falar bem rapidinho, né? Assim como foi sua palestra, bem direta, né? Bem funcional, bem didático, né? Muito obrigado aí pelo seu tempo, por esse material aí que você juntou para a gente. Eu acho que nos dias de hoje a gente tem que, assim como as empresas, né? Nós como pessoas estamos se reinventando, né? Nós como profissional temos que nos reinventar mais ainda, né? Porque realmente não é fácil dentro de casa, né? Como você bem disse no começo, é a filhinha, né? Puxando a barra da calça, né? É a pausa que você tem que ter para fazer sua comida ali, né? Mas, como eu estava até conversando com a minha esposa esse final de semana, né? Realmente é um privilégio enorme, né? Dentro das nossas casas, né? Você terminar o expediente e já ir direto pro banho, né? Tomar um banho, né? Você não precisa pegar a condução, né? Ter todo aquele trajeto, né? Realmente é um privilégio enorme. Então, assim, mas, por outro lado, a gente tem que se policiar muito mesmo nessa questão da organização do nosso tempo, né? Achei fantástica essa técnica, não conhecia do Pomodoro, né? Achei muito legal. Vou botar em prática, que eu achei fantástico dividir os tempinhos, né, em mini tarefas e aí no final do dia você concluir várias delas, né? Muito, muito gratificante, né? Essa palestra tua e esse tempo que você dedicou para a gente. Estou muito feliz. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço a todos vocês por estarem aqui, né, participando da Semana Digital Aldesc. E a minha palestra ter sido de grande valor para vocês, né?